Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Boa noite. Emilate se encontra no recinto. No momento, sexta-feira, dia 1, 23 horas 13 minutos. Nós já estamos trabalhando com o dia 2. Atenção, atenção, contra-espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, SEBIN, ABIN, 60 agências de inteligência, 123 países. Atenção, atenção. A Playbargain está procedendo no continente da América do Sul. Já está processada a captura de Maduro pelo nosso general John e pela Quarta Frota. Se estende ao Brasil, ao Grupo de Puebla, ao Grupo do Foro de São Paulo, todos eles já identificados, todos eles agendados e regimentados ao PCC. O PCC está sendo colocado em sociedade com o Hamas, com o Hezbollah. Já está sendo processado todo o contingente dos encarregados da captura dos seus prêmios contra o narcoterrorismo mundial. Já todas as equipes de inteligência que compõem o conglomerado estabelecido à defesa do Ocidente e o Oriente, com os seus serviços de inteligência, M16, Mossad, também toda a área de inteligência específica à captura destes elementos que se encontram refugiados na América do Sul. O componente base da Costa Rica, com o serviço de inteligência, já detectou bases no Brasil, principalmente na representatividade do Hezbollah, que se encontra na área consular de Brasília. Lá existe um bunker, em que eles falam que é um consulado do Hamas, cujo procedimento procede com
as benfeitorias feitas pela Odebrecht à época, e que foi doação do narcoterrorista filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, que estabeleceu que a representatividade do bunker que se encontra à próxima quadra do acervo do Exército Brasileiro é um bunker de ogivas, de mísseis, de RPGs, de armamento e todas as incursões dos túneis processados nesse bunker do Hamas que se encontra na área consular de Brasília se prolonga via subterrânea a todas as representantes dos estados do Emilate, países que são representantes da autonomia, da compartilhamento de defesa, de reciprocidade do Emilate, estão todos eles correndo o perigo de explosão. Então, neste momento, já está sendo tomada toda a determinação logística internacional através da intervenção do Tribunal Penal Internacional ao cargo arbitral o seu representante Oscar Arimochiapano a determinar a invasão imediata daquilo que não existe, que é consulado, que se denomina representação consular do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, porque não existe o país Palestina. Existe um conglomerado de terroristas chefiados por um bom filho da puta chamado Luiz Inácio Lula da Silva. A captura deste elemento se procede a 0 hora do dia 2 deste corrente, mês 11 de 2024, a captura e o abate deste que é um boneco, porque é um sujeito que não tem as digitais e não tem o DNA da identificação do executivo, como também todo o governo que ele representa, todos os ministros, principalmente os representantes do Supremo Tribunal Federal, a Corte, toda a Corte, todo o pleno da Corte, todos eles têm a captura por motim, confabulação, espionagem ao narcotráfico, terroristas internacionais procurados pela coalizão de defesa do Ocidente, do Oriente, processada por este elemento vil, réu, confesso, Luiz Inácio Lula da Silva, filho de uma puta, que tem que ser abatido imediatamente. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional na República Federativa do Brasil, do Tribunal Internacional da República Federativa do Brasil, do Supremo Tribunal Mundial da República Federativa do Brasil, com 123 nações que são signatários do Tribunal Penal Internacional, a defesa imediata com o corpo de Exército, Marinha e Aeronáutica. Qualquer elemento que se oponha à intervenção internacional será abatido
qualquer indivíduo de patente, de motim, exército ou marinha ou aeronáutica amotinados à defesa do narcotráfico, do Hamas, do Hezbollah, será batido imediatamente. E conforme determinação de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, como também da NATO, da OTAN, do Pentágono, estamos a publicitar o Pix oscaranimaltiapano@gmail.com Mercado Pago. O Pix CPF 510 466 44734 Mercado Pago. Você podendo ajudar, é a única conta que o representante da intervenção feita pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Tribunal Internacional, pelo Supremo Tribunal Mundial, pela NATO, pelo Pentágono, está a pedir ajuda de qualquer valor para a sobrevivência. Maiores informações, entraremos em contato. Isto é real, está publicitado. As defesas de todo o planeta estão já em defesa da região da América do Sul. Bolívia será intervida. Paraguai, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Nicarágua, Panamá, todos aqueles que procedem com o narcotráfico, com o Hezbollah, com o Hamas, com o ISIS, com o Estado Islâmico, com os turcos, com os cubanos, com quem for que pratique medidas opressivas e imorais de tortura contra a população civil, contra a população militar, serão abatidos imediatamente. E todo o poder opressor praticado por estes que ocupam o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal serão abatidos, principalmente os componentes deste desgoverno que pratica medidas opressivas e imorais. Hoje, já 0 horas do dia 2 do mês 11 de 2024, proceder imediatamente. Mestre Dinho, se o senhor puder colocar na live do dia 2 do 11, a live do Serviço de Inteligência do Mossad, que identificou que vão intervir aqui no Brasil, eu lhe agradeço. Muito obrigado. Será? Vamos entender. Vamos assistir e vamos entender. Israel anuncia, intensifica monitoramento no Brasil, devido à expansão do Hezbollah e possíveis fugas de líderes terroristas na América Latina. E como em caso de fuga, instalações do Brasil podem ser destruídas em caso do Brasil abrigar esses terroristas. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Israel anunciou oficialmente que está monitorando de perto o Brasil devido ao aumento das atividades do grupo terrorista Hezbollah na América Latina. A preocupação se intensificou após relatos de que líderes terroristas do grupo, apoiado pelo Irã, podem estar utilizando o continente como refúgio e base de operações, com destaque para o Brasil como uma área de interesse prioritário. De acordo com a Embaixada de Israel na Costa Rica, que acompanha a situação na região, houve detecções de bases do Hezbollah em diversos países latino-americanos, incluindo o Brasil. A presença crescente do grupo é motivo de apreensão para o governo israelense, que teme que a América Latina
esteja se tornando um território de expansão estratégica para a organização terrorista, já implicada em diversos atentados de grande escala ao redor do mundo. Relatórios de novembro de 2023 revelaram que ativistas do Hezbollah foram detidos em território brasileiro. Embora os detalhes sobre as prisões e investigações ainda não tenham sido totalmente divulgados, a embaixada israelense, em cooperação com serviços de inteligência locais e internacionais, trabalha para identificar possíveis redes de apoio e novas células terroristas que podem estar em operação no Brasil e em outros países da América Latina. Estamos preocupados com a possibilidade de existirem mais casos ainda não descobertos, afirmou um porta-voz da embaixada israelense. O Hezbollah tem ligações diretas com o Irã, que continua a aumentar sua presença em nossa região. A preocupação de Israel com a América Latina vai além do Brasil. Nos últimos anos, a inteligência israelense ajudou países como Argentina, Colômbia, México e Peru a localizar e prender membros do Hezbollah, que estariam utilizando o continente como plataforma para coordenar ataques e operações ilegais. O foco principal dessas ações é a colaboração entre o Irã e governos latino-americanos considerados hostis a Israel, como os da Venezuela, liderada por Nicolás Maduro, e da Nicarágua, governada por Daniel Ortega. Em janeiro de 2000... Cara, deixa eu fazer uma pequena pausa aí, olha só. Para nós, brasileiros, né, com a cultura do nosso povo, né, com a tradição do país, até diplomática, a gente espanta, né, imaginar que o Brasil tá na mira ali, né, que o presidente, que o Lula, né, que o Brasil estaria na mira de Israel por célula do Hezbollah. Agora, Maduro e Daniel Ortega, né, Venezuela e Nicarágua, são líderes e países que o governo brasileiro atual tem uma certa simpatia, uma certa proximidade? Sim. Isso quer dizer que tem uma conivência do Brasil com o Hezbollah? Não, pelo amor de Deus. Agora, a inteligência de Israel é boa? Tem credibilidade? O Mossad tem credibilidade? Então, se essa informação é verdadeira, é preocupante, porque eles devem ter dados de conhecimento, informação, né? Inteligência. E isso é verdade. O Brasil atual não parece estar preocupado com isso, né? Pelo contrário, o Brasil atual, ele dá indícios para nós que essa notícia é verdadeira. Quando o Brasil vai participar lá diplomaticamente e manda uma alta autoridade, né, o vice-presidente da República no Irã, e até aí você poderia entender que é um líder de Estado, é posse do presidente, é relação diplomática. Agora, tu coloca o Brasil na mesma fileira, lado a lado, de lideranças de grupos terroristas, como Hezbollah, Hamas, Houthis e etc. Se o Brasil se coloca nessa situação, se o Brasil critica Israel, se o Brasil apoia Nicarágua, ou o presidente de Nicarágua, o governo atual, né? O Brasil é muita coisa, né? Mas o governo atual faz sentido, sim, não podemos afirmar, mas faz sentido que a inteligência de Israel esteja monitorando e tomando cuidado, né? Agora, o Brasil podia não estar nessa, né? Se o presidente não flertasse tanto, né? E não entendesse, né, tanto a causa do Hezbollah, do Hamas e companhia, né? Porque tem falas complicadas do Lula, né, cara? Tem falas assim que mostram um descompasso ali, né? Da visão dele com a visão, né, de Israel, a visão dos Estados Unidos, a visão do Ocidente. Então, o Brasil tá com quem nessa história, né? O Brasil vai estar ali se aproximando e apoiando o Irã contra Israel, contra os Estados Unidos. Eu sei que isso é uma especulação, mas esse alerta do vídeo, olhando a postura, a proximidade do governo Lula, do presidente Lula,
né, as relações pessoais e de proximidade com líderes de Venezuela, Nicarágua e até mesmo o Irã, não dá pra gente falar, tem noção, que notícia sem sentido. Eu não consigo fazer isso. Então, vamos acompanhar o vídeo aqui para entender mais. Em 2022, durante a posse de Ortega, um dos convidados de honra foi um funcionário iraniano procurado pela Interpol por sua participação no atentado à AMIA, Associação Mutual Israelita-Argentina, em 1994, em Buenos Aires. O atentado, que resultou na morte de 85 pessoas, foi o maior ataque terrorista da história da Argentina e foi atribuído ao Hezbollah com o apoio do regime iraniano, embora Teherã sempre tenha negado envolvimento. A crescente presença de iranianos e do Hezbollah na América Latina está levando Israel a temer que novos ataques, semelhantes ao ocorrido na AMIA, possam ser replicados em outros países da região, incluindo o Brasil. A Nicarágua, em particular, é motivo de grande preocupação devido aos fortes laços entre seu governo e o regime iraniano, afirmou um oficial israelense. Tememos que a Nicarágua se torne uma base de recrutamento e treinamento de terroristas no continente. A presença de células terroristas no Brasil, combinada com a expansão da influência iraniana na América Latina, levanta questões sobre a segurança nacional brasileira e a capacidade do país de lidar com esse tipo de ameaça transnacional. Nos últimos anos, o Brasil tem aumentado sua cooperação com serviços de inteligência estrangeiros, incluindo Israel e os Estados Unidos, para combater o terrorismo internacional. No entanto, a dimensão da infiltração do Hezbollah no Brasil e em outros países da região continua a ser uma incógnita. Israel tem feito uso de sua vasta experiência em combate ao terrorismo para auxiliar países latino-americanos na identificação e neutralização de células terroristas ligadas ao Hezbollah. A troca de informações entre agências de inteligência tem sido um pilar fundamental para as operações realizadas na região. Um dos principais desafios enfrentados por Israel e seus aliados é a vasta extensão geográfica da América Latina, que permite que esses grupos se espalhem e operem em áreas de difícil vigilância. Além disso, o cenário político em alguns países, como Venezuela, quem tinha que estar preocupado e interessado em se apoiar na inteligência de Israel? Israel ou Brasil? Israel ou Argentina, né? Então, o Hezbollah é uma ameaça para Israel, Israel monitora, né? E o Brasil? O Brasil não é o Lula, né? O Brasil não é o presidente atual. O Brasil tem a ABIN, o Brasil tem a inteligência do exército, o Brasil tem, né, a diplomacia, o Brasil tem as instituições funcionando, pô. E a gente não quer crer, né, que o Brasil tá ali só seguindo a política ideológica do governante atual, pô. Agora, que o presidente atual tem laços e boa relação com Venezuela, né, com Maduro e Daniel Ortega, isso é inegável, né? Isso é inegável. Vamos lá. Venezuela e Nicarágua é um complicador. Ambos os governos têm fortes laços diplomáticos e comerciais com o Irã, o que dificulta a cooperação internacional para desmantelar redes terroristas locais. As repetidas visitas de altos funcionários iranianos a esses países são vistas por Israel como parte de um esforço mais amplo de Teherã para aumentar sua influência e apoio a grupos como o Hezbollah na região. O monitoramento do Hezbollah no Brasil e na América Latina faz parte de uma estratégia mais ampla de Israel para prevenir a expansão do terrorismo no hemisfério ocidental. A cooperação com países da região deve se intensificar nos próximos meses, à medida que novas investigações sejam conduzidas e mais detalhes sobre as atividades do Hezbollah venham à tona. Por ora, Israel continua vigilante, fornecendo apoio estratégico a seus parceiros na América Latina e alertando para o risco de que a região se torne uma base para operações terroristas de grande escala, semelhante ao que aconteceu na Argentina em 1994. Com o Brasil no centro das atenções, o desafio de lidar com essa crescente ameaça exige respostas rápidas e cooperação internacional contínua. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações. Muito bom. O que acontece, cara? O Brasil não dá conta do PCC, cara. Né? E essas facções, né, um PCC da vida, com todo o poder que tem no Brasil, de ter uma aliança com um membro, com uma célula do Hezbollah, né? E essa célula, de repente, ficar ali dentro do PCC, né, passando batido,
pelas autoridades, pela inteligência brasileira. Tu acha muito irrazoável isso? Então, cara, o Brasil tem que tomar cuidado. Tu pega a Venezuela. A Venezuela não é uma democracia. No início do governo Lula, ele recebeu Maduro e disse que a Venezuela é uma democracia, sim, é uma democracia relativa, né? Do jeito deles, né? Aí vem a eleição venezuelana, o Maduro não aceita o resultado, né? O resultado é o dele, né? A oposição foi expulsa do país, o cara, o outro que disputou foi para a Espanha. Tá exilado lá na Espanha. Aí a Venezuela tem um forte laço com a Rússia, né? Equipamento russo, né? Tinha suspeita de ter Grupo Wagner na Rússia, na Venezuela. Forte laço com o Irã. E o Brasil tinha laços, né? O governo atual com o governo venezuelano tinha laços. Agora o Brasil mantém uma postura mais afastada por conta das eleições. Tem essa questão do BRICS. A Rússia apoia a Venezuela no BRICS. O Brasil, pelo que parece, pelo que consta, não apoia. Agora, não apoia porque também está mal contado, né? Pelo laço do Lula. Então parece que a instituição Brasil, né, as instituições sentem ainda a influência e a necessidade de um alinhamento com os Estados Unidos. E apoiar a Venezuela no BRICS, apoiar a Venezuela pós-processo democrático, né? A eleição, o ato da democracia na Venezuela, traria para o Brasil uma pressão que já entra numa questão de fatos, né? E não sim no alinhamento ideológico de um presidente com o outro. E o Brasil está se afastando. Eu acho que bom, né? Que o Brasil está se afastando. Porque colocaria o Brasil diretamente ligado a esses países que nós assistimos no vídeo. Venezuela, Nicarágua, Irã, Rússia. Por mais que os militares brasileiros, né? Por todo mundo que eu já conversei, pelo estudo das guerras, pelo estudo militar, eles nutrem uma certa admiração ao exército russo. Será que o Brasil tem condições, né, de estar junto com esse grupo? Aí alguém vai dizer, a Venezuela tem, por que o Brasil não tem? Mas olha lá a Venezuela também que tá. A Venezuela tem petróleo para é o país com a maior reserva de petróleo. Não consegue dar conta, não consegue refinar. A economia, uma porcaria. O país miserável, né? Empobrecendo, sofrendo. E o líder lá, cheio de sanções, se apoiando economicamente na Rússia, na China e etc. Vizinho, fronteira com o Brasil. O Brasil, com a 8ª economia do mundo, com o tamanho que tem, vai fazer isso também? Então, é difícil acreditar que o Brasil é alvo de um ataque terrorista do Hezbollah no Brasil, sendo o Hezbollah, né? Por que o Hezbollah faria um ataque terrorista no Brasil? O Hezbollah criar célula no Brasil e fortalecer depende do... Mas com o apoio do governo brasileiro, aí talvez tenha uma forçação de barra aí, né? Um bait na notícia. Mas fico alerta, cara. Fico alerta, fica a preocupação. E o governo brasileiro tinha que estar atento, né? E as instituições atentas para não deixar o Brasil tomar o rumo de um governante, né? Da ideologia de um cara
e 200 milhões de pessoas pagarem o preço. Né? Bom, é isso aí, conflito Israel e Irã aumentando a tensão. E uma última informação aqui no Bastidores CNN. Autoridades da Argentina revelaram agora há pouco quem é o chefe do Hezbollah na América Latina. Ele, inclusive, esteve no Brasil e recrutou pessoas para atos violentos contra a comunidade judaica. Luciana Tadeu, traz os detalhes para a gente. Seja bem-vindo ao Bastidores CNN. Ele é de origem libanesa ou ele foi recrutado e é de origem brasileira ou argentina? Oi, Uribe, Tainá, boa tarde. É libanês, segundo ela, está morando no Líbano, mas continua como chefe do Hezbollah para a América Latina, segundo a ministra da Segurança, Patrícia Burrich, que acaba de dar uma coletiva aqui no Ministério de Segurança da Argentina, afirmando que esse homem esteve no Brasil nos anos 90, 91, de fato, recrutou pessoas para contrabando de explosivos. Foi ele, segundo ela, que comprou o carro-bomba que explodiu aqui diante da Embaixada de Israel, deixando mais de 20 mortos, mais de 240 feridos aqui em 1992. Ele foge para Foz do Iguaçu, no Brasil, aí depois, segundo ela, some do radar, mas, segundo a Patrícia Burrich, esse homem tinha linha direta com o Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, e participou de planejamentos de atentado na América Latina. Ela chegou, inclusive, a falar de um plano de atentado na Bolívia, que era um plano para, também com carro-bomba, explodir um edifício inteiro. Mencionou a participação dele, inclusive vínculos dele com grupos criminosos brasileiros. Falou de vínculos dele com o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho do Brasil. Falou isso na coletiva, depois me aproximei dela para pedir mais detalhes sobre isso. Ela disse que o vínculo com essas organizações criminosas brasileiras era para recrutamento. Ela diz que está em contato constante com as autoridades brasileiras, de fato, que a Argentina colaborou com as investigações para as operações Trapiche no Brasil, que prenderam pessoas que estavam envolvidas em planos para atentar contra edifícios da comunidade judaica no Brasil no ano passado. Segundo ela, esse chefe do Hezbollah para a América Latina estava também envolvido no planejamento desses atentados e ela anunciou hoje que pediu um alerta vermelho contra esse libanês, essa pessoa que está no Líbano, mas que já esteve em vários outros países da América Latina com documentos falsos, documento colombiano, documento venezuelano, inclusive documento falso brasileiro, e que espera a colaboração do Brasil e do Paraguai, que espera que os países acompanhem, o Brasil e o Paraguai acompanhem a Argentina nesse pedido para a Interpol de que haja um alerta vermelho contra essa pessoa que ela afirma ser o chefe do Hezbollah para a América Latina. Hussein Ahmad Karaki é o nome que ela identificou como chefe do Hezbollah da América Latina, que estaria no Líbano nesse momento. Tainá e Uribe. Enxergar vocês é uma renovação para todos nós. Enxergar essa troca em forma. Notícia urgente pela primeira vez. Exército brasileiro rompe o silêncio e fala sobre as declarações de agressões de Nicolás Maduro, que vem intensificando as tensões com o Brasil, basicamente chamando o Brasil para um conflito militar, uma ação que tem como justificativa apenas o não do Brasil. A entrada da Venezuela no BRICS. O governador de Roraima, próximo à fronteira da Venezuela, pede ao governo brasileiro a construção urgente de um presídio para vários venezuelanos daquela região. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe seu like. Nas últimas semanas, a relação entre Brasil e Venezuela atravessou seu momento mais crítico em anos, impulsionada por um aumento da retórica agressiva do presidente venezuelano Nicolás Maduro. A crise, marcada por ameaças indiretas e um ambiente de segurança tenso na fronteira, ganhou nova dimensão quando, pela primeira vez, o Exército Brasileiro se manifestou oficialmente sobre as declarações e ações da Venezuela. Em nota divulgada nesta quinta-feira, o Ministério da Defesa e o Exército Brasileiro reafirmaram o compromisso com a defesa da soberania nacional e classificaram as atitudes de Maduro
como uma retórica agressiva, sugerindo que, apesar das provocações, ainda não há indícios concretos de uma intenção militar por parte da Venezuela. A escalada começou quando a Polícia Nacional Bolivariana, leal ao governo de Nicolás Maduro, publicou uma imagem que aludia à bandeira brasileira, com a mensagem "Quem se mete com a Venezuela se dá mal". Embora a imagem não mencionasse diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a figura retratada na sombra possuía semelhanças com ele, o que foi amplamente interpretado como uma provocação. Na legenda da publicação, a Venezuela é descrita como independente, livre e soberana. E qualquer tentativa de chantagem ou submissão ao imperialismo é declarada inaceitável. O governo brasileiro, que há tempos mantém uma postura cautelosa nas relações com Caracas, agora enfrenta uma pressão crescente para intensificar a segurança na fronteira, especialmente após o veto à entrada da Venezuela no grupo dos BRICS. A decisão de excluir o país vizinho do bloco econômico foi recebida como uma humilhação pelo governo Maduro, que esperava que a adesão trouxesse apoio econômico e político internacional. O Brasil, no entanto, justificou sua decisão com base no estado das eleições e no sistema político venezuelano, apontando uma falta de transparência e de princípios democráticos como motivos para o veto. O ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, em coletiva recente, reforçou a posição do país de manter uma política de segurança preventiva na fronteira, destacando a capacidade das Forças Armadas em garantir a integridade do território brasileiro. Segundo a CNN, o Exército Brasileiro e o Ministério da Defesa classificaram as ações de Maduro como retórica agressiva, que não reflete, neste momento, uma ameaça concreta de invasão ou ataque militar ao território brasileiro. Em meio à crise, o estado de Roraima, que faz fronteira direta com a Venezuela, tornou-se o epicentro das pressões migratórias e de segurança. Antônio Denário, governador do estado, solicitou ao governo federal medidas urgentes para enfrentar a superlotação do sistema prisional devido ao número crescente de imigrantes venezuelanos. Entre as solicitações, destaca-se a construção de um presídio federal em Roraima, destinado a abrigar presos estrangeiros que, segundo Denário, sobrecarregam as instalações estaduais. O governador também propôs uma revisão da lei de imigração, buscando critérios mais rígidos para aqueles que chegam ao Brasil sem documentação adequada ou antecedentes criminais verificados. O fluxo de imigrantes venezuelanos, que já ultrapassa a marca de 1,2 milhões, continua a crescer, o que pressiona o Estado e os sistemas de segurança e assistência social. Como resposta, o governo brasileiro discute uma proposta de emenda constitucional, PEC, para transformar o Sistema Único de Segurança Pública em uma medida constitucional, permitindo que a União tenha uma atuação direta e coordenada nos estados com crises migratórias. Essa PEC prevê, além do reforço das operações da Polícia Rodoviária Federal em áreas de fronteira, a criação de um sistema de segurança unificado que permitirá o monitoramento centralizado dos estados mais afetados pela imigração. O governo brasileiro, apesar da retórica provocativa vinda de Caracas, manteve até o momento uma abordagem diplomática para evitar um confronto direto com a Venezuela. O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, em uma audiência recente, questionou a transparência do sistema eleitoral venezuelano, o que, segundo fontes próximas, foi um dos fatores para o veto da Venezuela no BRICS. A declaração de Amorim foi recebida pelo governo Maduro como intervencionista, intensificando a desconfiança entre as duas nações. Em resposta ao cenário instável, analistas defendem que o Brasil poderia considerar uma intervenção multilateral, envolvendo organizações como a ONU ou a Organização dos Estados Americanos, OEA. Esse tipo de mediação internacional ajudaria a conter a crise, a organizar o fluxo migratório e a buscar soluções diplomáticas, evitando uma escalada para o conflito militar. A intervenção também contribuiria para equilibrar a posição do Brasil, que adota uma postura de neutralidade no plano internacional, especialmente ao evitar uma aliança direta com os Estados Unidos, tradicionais opositores de Maduro. E, de acordo com informações obtidas pela CNN,
O Ministério da Defesa e o Exército Brasileiro reafirmaram que, embora o discurso de Maduro e de membros de seu governo, como Diosdado Cabello, seja provocativo, ele reflete, por ora, uma postura retórica sem indicativos de ações militares concretas. Esse posicionamento reflete o entendimento do Brasil de que as ameaças fazem parte de uma estratégia venezuelana de reforçar o apoio interno e de desviar a atenção dos problemas econômicos do país. A nota do Exército Brasileiro destaca ainda o compromisso das Forças Armadas com a segurança e a defesa da soberania nacional, afirmando que as tropas estão preparadas para reagir prontamente caso a integridade do território seja ameaçada. A situação tensa na fronteira e o aumento da retórica venezuelana representam um desafio estratégico para o Brasil, que precisa equilibrar o discurso de defesa da democracia com a necessidade de manter a estabilidade regional. Com a pressão interna para que o governo federal tome medidas mais contundentes, o Brasil se encontra em uma encruzilhada diplomática, onde qualquer movimento em falso pode afetar diretamente sua relação com a Venezuela. Una intervención policial y militar logró despejar hoy las carreteras del centro de Bolivia que se mantenían cortadas desde hace 19 días por parte de seguidores del expresidente Evo Morales. De momento se ha reportado la detención de al menos 25 personas, pero no se conoce un número preciso de los heridos. Además, el presidente Luis Arce ha denunciado en sus redes sociales que grupos armados afines a Morales han ocupado violentamente 3 cuarteles en la zona del trópico de Cochabamba. El mandatario ha señalado que ese es un acto de traición a la patria y ha advertido sobre la seguridad de los uniformados y de sus familias. En una réplica, el expresidente Morales ha criticado el operativo policial y militar, denunciando que se trata de un acto de provocación contra una protesta que a su juicio perseguía y exigía la solución a los problemas económicos que vive el país. Morales además ha anunciado que ha solicitado a los movimientos sociales hacer una pausa o un intermedio en los bloqueos de carreteras y ha indicado que él mismo hará una huelga de hambre para forzar al gobierno a una mesa de diálogo sobre temas económicos y políticos. No obstante, ha solicitado que ese diálogo cuente con la mediación de organismos internacionales y de países amigos. Ainda tem muita gente para aprender. Ajuda aqui! Socorro, água! As pessoas estão passando mal nesse lugar, cara. E muita multa para aplicar. Tortura! As pessoas estão se matando! Pessoas já morreram, já tivemos 4 mortes, 3 mulheres e 1 homem agora de madrugada. Pessoas dormindo no relento, não tivemos comida, nós estamos praticamente dentro do campo de concentração. Esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!